São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Segunda-feira, 23 de janeiro. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Guardas municipais da Praia iniciam hoje greve de 3 dias. Detido 6 homens no Sal suspeitos de vários crimes de agressão e abuso sexual de menor. PJ detém mulher de nacionalidade portuguesa suspeita da prática de vários crimes. Deputado do PAICV na Boa Vista alerta o governo para apoiar nas despesas das pessoas resgatadas na Piroga. Presidente da Assembleia Nacional critica a leitura enviesada dos dados do estudo da afrosondagem. Polónia vai pedir autorização à Alemanha para enviar tanques à Ucrânia. Cabo Verde perde com a Hungria e termina meio round só com derrotas. Crioula News. Sociedade. A Guarda Municipal da Praia inicia hoje, 23, uma greve de 3 dias em protesto contra o alegado incumprimento por parte da Câmara Municipal da maioria dos compromissos assumidos. A greve, convocada ao Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e do Serviço, foi decidida após uma reunião tripartida de conciliação mediada e promovida pela Direção-Geral do Trabalho, realizada a 18 de janeiro. O presidente deste sindicato, Benito de Paula Gomes, disse à Agência Noticiosa de Cabo Verde que os grevistas reivindicam a atribuição de 30% do produto das coimas aplicadas durante o ano de 2021. No memorando de entendimento acordado com a autarquia, reforçou Benito de Paula Gomes, a mesma tinha prometido liquidar até o passado dezembro o produto de coima que está previsto no Código de Postura Municipal referente ao ano de 2021, mas que ainda não se efetivou e durante a última negociação a autarquia não deu nenhuma previsão quando irá fazer o pagamento. Das demais reivindicações, o sindicalista apontou o desenvolvimento profissional, designadamente promoções e progressões vencidas e não atribuídas, implementação do Estatuto da Polícia Municipal e a sua regulamentação e fardamento. Entretanto, através de um comunicado publicado no Facebook, a Câmara Municipal da Praia considerou que a greve como sendo um inóbil ato de chantagem, na medida em que está a exigir a promoção e progressão congelados há vários anos, a participação nas coimas e também os fardamentos com prazo fixado para mês de março próximo. Conforme justificou a idilidade, foi proposto à corporação que a questão das promoções e progressões seria resolvida com a conversão dos guardas municipais em polícia municipal. A Câmara Municipal de Praia justifica que as promoções e progressões não é um problema apenas das câmaras municipais em Cabo Verde, apontando que o próprio governo, por meio das leis dos orçamentos do Estado, tem vindo a congelá-los por causa das restrições financeiras do Tesouro Público. Quanto à participação nas coimas, afirma que está sobre a mesa por ser uma medida de legalidade duvidosa. Um dos 6 indivíduos acusados da prática de supostos crimes de agressão e abuso sexual de menor no Sal ficou em prisão preventiva e os outros com apresentação periódica e interdição de saída da ilha e do país. Os 6 indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre 17 a 65 anos de idade, residentes na cidade de Espargos, são acusados de prática de uma multiplicidade de supostos crimes de agressão sexual e abuso sexual de menor, com penetração. A detenção foi efetivada na tarde da terça-feira, ou seja, no dia 17, pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de mandatos emitidos pelo Ministério Público. De acordo com uma nota da Polícia Judiciária, parte dos detidos aproveitavam dos horários escolares para conduzirem as vítimas, 3 adolescentes, todos do sexo feminino, com idades entre os 12 e 14 anos de idade, para
para uma casa abandonada localizada nas imediações do liceu, onde lhes facultavam drogas que consumiam e posteriormente as agrediam sexualmente. Apresentados na manhã de quinta-feira, ou seja, no dia 19, às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, foi aplicado prisão preventiva a um dos detidos e aos restantes 5, apresentação 3 vezes por semana na Polícia Judiciária, proibição de contato com a vítima e interdição de saída da ilha e do país. A Polícia Judiciária informou que deteve na quarta-feira, no dia 18, fora de flagrante delito, na cidade de Praia, um indivíduo de sexo feminino de 42 anos, de nacionalidade portuguesa, suspeita da prática de vários crimes. A Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação da Corporação, ou seja, da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, no âmbito do cumprimento de um mandato de detenção emitido pelo Ministério Público, declarou ainda que os fatos vinham sendo investigados pela PJ desde 2019 na cidade de Praia e em vários concelhos da ilha de Santiago. A suspeita, de acordo com a mesma fonte, é acusada de 73 crimes, sendo 5 de burla qualificada, 3 de falsificação ou alteração de documentos, 3 de uso de documento ou registro falsos, 61 de burla simples e 1 de abuso de confiança. A mesma fonte comunicou igualmente que a detida foi presente na sexta-feira 20 às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva. Momento agora para atualizarmos os dados de Covid-19 no país. Neste domingo, o boletim epidemiológico não reportou nenhum caso positivo de Covid-19 e nenhum recuperado da doença. Nas últimas 24 horas foram analisadas 3 amostras. Sendo assim, o país passa a contabilizar 5 casos ativos, 62.753 casos recuperados, 412 óbitos, para fazer um total de 63.225 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O deputado do PSV, Walter Évora, alertou o governo para apoiar nas despesas, assumir encargos e resolver a situação dos 90 imigrantes clandestinos que deram à costa numa piroga no farol de Morro Negro, na Boa Vista. Walter Évora, que se encontra de visita à Ilha da Boa Vista, fez esta declaração à Infopress após visitar os imigrantes que se encontram há 8 dias confinados no Polidesportivo Seixal após terem sido resgatados pelas autoridades nacionais no farol de Morro Negro, no norte da Boa Vista. Conforme o deputado, os valores das despesas diárias aos imigrantes são avultados e não podem continuar a ser assumidas somente pelo município, que tem garantido assistência àqueles que se encontram estáveis. Segundo o mesmo, em despesas de alimentação com os imigrantes são cerca de 180 mil por dia, sem se contabilizar despesas com produtos de higiene que são suportadas em parte também mediante a solidariedade de parceiros locais. O deputado avançou que entre os imigrantes há 2 casos de malária que se encontram hospitalizados e frisou sobre a necessidade de se agilizar o processo para as pessoas regressarem aos seus países de origem e evitar que a situação se alastre por mais tempo. Walter Évora precisou ainda que constatou no local que, além de uma enfermeira que se encontra no local a prestar assistência aos náufragos, há um aparato policial para que as pessoas não saiam do local devido à questão de legalidade e documentação. O presidente da Assembleia Nacional criticou aquilo que considerou ser uma leitura enviesada dos dados do estudo Afrobarómetro, que colocou a Assembleia Nacional como a segunda instituição mais corrupta em Cabo Verde, segundo a percepção dos cabo-verdianos.
Auscelino Correia, que na manhã desta sexta-feira participou na cerimónia de deposição da coroa de flor no Memorial Amílcar Cabral, no quadro das celebrações de 20 de janeiro, disse que respeita o estudo e a afrosondagem, instituição que lidera a equipa do Afrobarómetro em Cabo Verde, mas questiona o porquê da leitura dos dados pela negativa. A Polícia Nacional continua a liderar a lista das instituições apontadas por 25% dos cabo-verdianos como mais corruptas, seguida pela Assembleia Nacional 24%, pela Presidência da República e pelo Primeiro-Ministro. Ademais, acrescentou que o estudo fala de percepção da corrupção, não havendo nada de concreto e de objetivo para de seguida questionar porque apenas se falou da Polícia e da Assembleia Nacional e não se referiu às outras instituições onde também houve aumento dessa percepção de corrupção. Auscelino Correia adiantou que a Assembleia Nacional já solicitou o estudo completo junto da Afrosondagem para analisar com mais profundidade todos os dados e apresentar uma posição oficial sobre o estudo. Segundo os dados divulgados no dia 13 de janeiro por José Semedo, diretor-geral da Afrosondagem, instituição que lidera a equipa da Afrobarómetro em Cabo Verde, houve um aumento considerável da percepção da corrupção no país em todas as instituições inquiridas em relação a 2019. O Presidente da República disse ser preciso se investir fortemente em todos os setores chaves de desenvolvimento para que São Vicente se torne um município ainda mais atrativo, dinâmico e competitivo, ultrapassando os constrangimentos. José Maria Neves fez as recomendações em nota endereçada ao Presidente da Câmara Municipal em alusão ao Dia do Município, comemorado este domingo, 22 de janeiro. O chefe do Estado começou por reconhecer os avanços registrados no processo de desenvolvimento da ilha e que, a seu ver, devem-se aos esforços empreendidos pela autarquia no sentido de melhorar a situação socioeconómica dos munícipes, principalmente das camadas mais vulneráveis que demandam maior atenção, sobretudo nestes tempos difíceis que o país experimenta. Contudo, considerou o Presidente da República, ainda persistem constrangimentos como o desemprego, a redução do poder de compra, a precariedade da habitação, que precisam ser ultrapassados para São Vicente se tornar um município ainda mais atrativo, dinâmico e competitivo. O chefe do Estado realçou ainda a necessária e insistência procura de consensos e entendimentos entre os principais atores políticos, privilegiando o bem comum e as legítimas expectativas dos cidadãos. Por outro lado, concretizou, é preciso que a entidade local mobilize recursos através de cooperações e parcerias e mais investimentos para dar continuidade ao desenvolvimento, de forma a garantir melhores condições de vida aos munícipes da ilha de Monte Cara. O Dia do Município, que assinala a data da descoberta da ilha, em 1462, foi marcada com uma missa solene na manhã deste domingo. E logo mais tarde, no seu discurso, na sessão solene do Dia de São Vicente, o Primeiro-Ministro falou sobre os vários investimentos para o desenvolvimento de São Vicente, referiu sobre os investimentos previstos no quadro do Acordo de Concessão dos Aeroportos de Cabo Verde, com avanço para a adaptação do aeroporto de São Pedro, no sentido de receber voos noturnos internacionais. Igualmente, destacou o desejo do seu executivo em posicionar a ilha num domínio que é da sua atração, que é a economia azul. O chefe do governo elencou outros investimentos em construção, como os vários hotéis que vão aumentar a oferta e a qualidade de acomodação da ilha, o terminal de cruzeiros que vai aumentar o turismo de cruzeiros. Na ocasião, o chefe do governo não deixou de referir sobre o momento único que São Vicente está a viver com a regata de Ocean Race e a presença e a participação do secretário-geral das Nações Unidas na Cimeira dos Oceanos, no momento em que, segundo ele, Mindelo conhece a sua maior notoriedade internacional de sempre e que acrescenta valor com impactos evidentes. De realçar que a cidade de Mindelo recebe hoje a Cimeira dos Oceanos, com a abertura pelo secretário-geral das Nações Unidas, a participação do primeiro-ministro cabo-verdiano e português Ulisses Correia Silva e António Costa e a perspectiva de conversão de dívida em investimentos ambientais.
De acordo com dados do governo de 2021, a dívida de Cabo Verde a Portugal ascendia então a mais de 600 milhões de euros. 12 horas e 15 minutos, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A Polónia vai pedir autorização à Alemanha para enviar os seus tanques Leopard para a Ucrânia, declarou o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki. O primeiro-ministro polaco não especificou quando será feito o pedido, mas afirmou que a Polónia está a construir uma coligação de países que estão prontos para enviar tanques Leopard. Mesmo que não haja a permissão da Alemanha, Varsóvia tomará as suas próprias decisões, sublinhou Morawiecki, sem dar mais detalhes. Em causa está o envio das tanques Leopardo 02, de fabrico alemão, para auxiliar as tropas ucranianas a que a Berlim tem resistido. Na última semana foi impossível desbloquear o envio destes veículos de combate durante uma reunião dos Estados-membros da NATO na Alemanha. Berlim tem sido pressionada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para autorizar o envio destes tanques e por Washington, assim como pela generalidade dos países da União Europeia e da NATO. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana masculina de handball encerrou a sua participação no meio round do Mundial de Handball só com derrotas, após perder este domingo com a sua congênere da Hungria por 42-30. Em jogo a contar para a terceira jornada de pote 2, disputado na Arena em Suécia, Cabo Verde não foi capaz de superar os húngaros que ao intervalo já venciam por 22-15. O 28º Campeonato do Mundo de Handball decorre de 12 a 29 deste mês na Polónia e Suécia e conta com o concurso de 32 seleções. A Dinamarca é a campeã em título. Agora vamos para a modalidade de futebol para dizer que a seleção feminina de Guiné-Bissau venceu este domingo na Ilha do Sal a Mauritânia por 1-0 e fica perto de conseguir o apuramento para as meias finais do torneio do Campeonato Africano de Futebol Feminino. As bissau-guineenses passam a somar 3, os mesmos que Cabo Verde, e a Mauritânia, que fez o seu primeiro jogo na prova, fica com 0 pontos. Sendo assim, na última jornada deste grupo, agendada para terça-feira 24, Cabo Verde defronta a Mauritânia a precisar de um empate para garantir a passagem para as semifinais. No caso de empate, Cabo Verde e Guiné-Bissau seguem para as meias, sendo que a Mauritânia, para conseguir o apuramento, terá que forçosamente vencer os cabo-verdianos. A competição prossegue esta segunda-feira, a partir das 16 horas, no estádio Marcelo Leitão, com Guiné-Conakry contra Serra Leoa e Gâmbia contra Senegal, partidas referentes à segunda jornada do Grupo B. Senegal e Gâmbia lideram neste Grupo B com 3 pontos cada, ao passo que Guiné-Conakry e Serra Leoa têm 0 pontos. Cabo Verde, Guiné-Bissau e Mauritânia estão inseridas no Grupo A, ao passo que as equipas nacionais do Senegal, da Guiné-Conakry, da Serra Leoa e da Gâmbia partilham o Grupo B. Os 2 primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as meias finais. A prova regional acontece de 20 de janeiro a 1 de fevereiro, na Ilha do Sol.
Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM.